Olá, bem-vindo ao Sermão Online de 29 de novembro de 2020. Eu sou João Gustavo Varga, pastor da Primeira Igreja Batista em Brodowski. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Esse é um momento em que nós vamos adorar a Deus. E se você apertou o play desse vídeo, então separa esse tempo para adoração ao Senhor, para que você possa dedicar seu coração, sua vida diante do Senhor neste momento de culto, de celebração. O principal aqui nesse vídeo é justamente a gente adorar o Senhor, ouvindo o que Ele tem para nos dizer, que o seu Espírito Santo possa nos trazer a sua mensagem e nos ensinar, nos curar, nos consolar, nos repreender, nos confrontar, mas que em tudo isso Ele possa nos transformar à imagem do seu Filho Jesus Cristo. Deus é luz, nele não existe escuridão nenhuma, e por isso, nada melhor do que Deus, ninguém melhor do que Deus, para poder iluminar o nosso caminho, porque às vezes a gente acha que está indo por um caminho bom, mas não está indo por um caminho complicado, e é Deus quem vai mostrar isso para nós. Então, com confiança no Senhor, vamos deixar Ele iluminar o nosso caminho. Eu quero, antes de a gente prosseguir com a reflexão de hoje, deixar aqueles bons e velhos recadinhos. Na descrição do vídeo, nós temos 3 links aqui para você poder acessar. São músicas de louvor, de adoração ao Senhor, em que você vai poder acessar, assistir, meditar nas letras, cantar junto, porque além de uma adoração ao Senhor, ouvindo o que Ele tem a dizer, nós podemos também adorar ao Senhor, reconhecendo quem Ele é e o que Ele fez por nós. 3 links então na descrição do vídeo. Também tem o link da nossa página no Facebook. Lembrando que já faz 2 semanas que a gente tem publicado esses vídeos do Sermão Online na íntegra, tanto no YouTube quanto no Facebook. Então você tem essas 2 possibilidades aí. E na descrição do vídeo tem também o nosso link do Face, para você poder entrar em contato conosco, caso você queira. E nós vamos responder para você o mais rápido possível. Ok? Vamos refletir na palavra de Deus, então? Hoje nós vamos falar sobre estar perto da luz. E para isso nós vamos meditar no texto que está lá em João, Evangelho de João 3:19 a 21, que diz assim: a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Antes de a gente continuar, vamos fazer oração? Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor mais uma vez. O Senhor é a nossa luz e nós queremos nos aproximar cada vez mais de Ti, Senhor Deus, para estarmos debaixo da luz, perto da Tua companhia, fazendo aquilo que é a Tua verdade, praticando, Senhor, a Tua vontade. Nós te pedimos que o Senhor fale conosco nesse instante. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor me use para poder falar e explicar essa porção das tuas escrituras da melhor forma possível, Senhor. Nós te pedimos, opera no coração daquele que está nos assistindo nesse instante, Pai. É tudo o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Vou fazer uma pergunta para você. A luz é importante? Não vou ouvir a sua resposta agora, né? Mas, sim, a luz é importante. Você já teve que andar no escuro? Eu já tive que andar no escuro. E é uma coisa horrível. A gente não sabe direito para onde a gente está indo. Eu
tem uma parente que uma vez machucou feio o nariz, porque ela sabia o caminho do seu quarto para o banheiro. E de madrugada ela levantou e ela achou que era interessante levantar e ir para o banheiro sem acender a luz. E ela foi. Com fé e coragem, ela entrou no banheiro, só que a porta estava fechada. E ela deu de cara com a porta. Por quê? Porque estava escuro e ela não estava enxergando direito o que estava acontecendo. Uma vez, quando eu era adolescente, eu fui para um retiro, né? E aconteceu uns problemas com o caminhão, a gente teve que seguir até a chácara a pé. Pegar tudo as coisas e seguir a pé, num baita de um breu. Era a época de lua nova, não tinha nem lua para iluminar o caminho. Tinha uma lanterna que estava com o nosso líder lá na frente e eu estava lá atrás. Então eu não enxergava absolutamente nada, a não ser o pontinho de luz lá na frente da fila. E aconteceu que de repente o chão ficou meio estranho. A gente percebeu, a gente que estava lá atrás, percebeu que o chão estava muito estranho. Ele era esquisito, não parecia a terra que a gente estava acostumado a andar, né? E depois normalizou. Quando normalizou, aí o nosso líder lá na frente respondeu assim: cuidado com a ponte. A gente tinha passado por uma ponte, a gente não tinha nem tomado esse conhecimento, a não ser que o chão ficou meio diferente, porque no final das contas a gente saiu da terra para ir para um piso de madeira, né? Mas a gente não tomou conhecimento disso porque estava muito escuro. Quando eu estava no seminário, chegava toda vez em Ribeirão Preto, onde eu estudei, eu chegava, pegava a estrada toda vez à noite. E aí o que acontece? Eu via o cenário, a paisagem, sempre à noite. O dia que eu precisei pegar aquela estrada de manhã, eu até fiquei na dúvida se eu tinha pegado a estrada certa. Porque parecia tudo diferente à luz do sol, né? Então a luz faz essa diferença na nossa vida. Ela nos mostra para onde a gente está seguindo, os buracos que a gente pode cair, as portas que a gente pode bater. E, portanto, a luz é muito importante. Se a gente chegar e falar assim, eu prefiro a luz ou o escuro? Claro que vai depender, por exemplo, se você é uma pessoa com enxaqueca, no meio de uma crise você vai preferir o escuro. Mas, na vida da gente, a gente quer enxergar para onde a gente está indo. E é muito importante que você veja o caminho que você segue, que eu veja o caminho que eu sigo, como a gente está. Por exemplo, se a gente está descabelado, a gente tem que sair para a rua, é bom que tenha luz para mostrar para a gente que a gente precisa pentear o cabelo, né? Eu, por exemplo, não tenho esse problema, mas talvez você que esteja me assistindo precise tomar mais cuidado para saber se você está descabelado ou não. Luz é importante para saber como a gente está e para onde a gente está indo. Da mesma forma, a luz é importante para saber como vai a nossa vida e para onde a nossa vida está nos levando. E essa luz não está ligada à luz das lâmpadas, não está ligado à luz de uma lanterna, está ligado àquele que pode iluminar a nossa vida. O apóstolo João também diz que o Senhor Jesus é a luz que ilumina todo homem. Ele é a luz da vida. E é essa luz que a gente precisa. Portanto, quando o apóstolo João diz que Deus é luz, ele é que é a importância ele é que é importante para que a nossa vida caminhe de uma forma que vale a pena. Senão a gente corre o risco de se perder no meio do caminho e viver a vida toda perdido e cair no buraco no final. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão desse texto que nós pensamos. Olha só, luz e trevas. A gente falou que na maioria dos casos a gente prefere a luz, né, no ambiente físico, mas olha o que o Senhor Jesus está dizendo. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Por que é, então, que uma pessoa
ela prefere a luz ou prefere as trevas, né? Pensa comigo, luz e trevas estão ligados com a escuridão da nossa vida, a escuridão da nossa alma, e, portanto, meu querido, o fato de a gente escolher viver uma vida longe de Deus, uma vida paralela, fora dos padrões de Deus, é o que a Bíblia chama de pecado. Viver por natureza em pecado também é viver separado de Deus. E quando a gente vive separado de Deus, a ira e a condenação de Deus são uma certeza na nossa vida. Só que existe um acréscimo nesse negócio. Jesus veio ao mundo e ele veio para libertar, ele veio para iluminar, ele veio para mostrar a verdade e para, mostrando a verdade, nos libertar, nos salvar e nos trazer para junto de si. Se estar no escuro já é um problema, né? Se viver em trevas, se viver no pecado, escravizado pelo pecado, já é uma situação complicada. Imagina então quando Jesus vem e oferece a sua salvação e diz assim: a chave está aqui, você pode sair desse lugar de escuridão, eu estou estendendo a minha mão para você, você pode pegar na minha mão, você pode sair desse buraco escuro, desse abismo e vir para junto de mim. E a pessoa fala que ela não quer. Isso acontece. E pode acontecer de pessoas virem à luz, mas pode acontecer de as pessoas não virem para a luz. E quando elas não vêm, tem um adicional nesse negócio. Elas já estão condenadas por serem pecadoras, mas porque Jesus veio e ofereceu uma saída para a nossa vida de pecado, as pessoas elas não quiseram. Uma boa parte do mundo rejeita a luz de Cristo todos os dias. E elas vão continuar condenadas. Elas vão ser condenadas por estarem nas trevas e vão ser condenadas por terem rejeitado a luz. É uma condenação dupla. Por que as pessoas rejeitam a luz? Olha o que Jesus também nos explica. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. A luz mostra até aquilo que a gente não quer ver. Uma vez foram entrevistar o evangelista Billy Graham. Não sei se você conhece. Depois você dá um Google e pesquisa sobre a vida do Billy Graham. Mas, uma vez foram entrevistar ele. E é aquele tipo de entrevista em que as pessoas vão até a casa do entrevistado, montam tudo lá e eles ficam na sala de estar do entrevistado conversando com ele. A esposa do Billy Graham achou por bem dar um trato na casa, né, dar aquela limpada, né, para ficar tudo arrumadinho para a entrevista. É mais ou menos o que eu faço aqui na cozinha, para poder deixar tudo bonitinho para gravar para vocês. E aí o que acontece? Ela deu aquele trato, inclusive deu aquele trato assim na parede, né? Limpou as paredes e tudo mais. Só que a hora que chegou o pessoal da iluminação, da câmera e tudo mais, acendeu aquele holofote e ela falou assim: ixi, a parede ainda está suja. Por quê? Porque a luz mostrou que ainda existia sujeira na parede. A luz nos mostra aquilo que às vezes a gente não quer ver. A luz nos mostra algo que às vezes é desagradável. E muitas vezes, assim como é absurdo você acordar de manhã, está escuro, você acende a luz do banheiro e vê a sua cara daquele jeito caótico,
Seria absurdo você falasse assim, puxa, olha que caótico que está esse negócio, eu vou apagar a luz e vou seguir para o meu trabalho. Já pensou se a gente fizesse isso? Porque a gente, na verdade, nega a realidade que nos foi revelada. E isso é um problema, porque, assim, na verdade, se a gente olhar e ver que a gente está numa situação caótica, que a gente acordou de manhã e apaga a luz e vai trabalhar, a gente continua na situação caótica. Apagar a luz não vai resolver o problema. Mas a gente faz isso na nossa vida. A gente tem o nosso estilo de vida, a gente tem o jeito como a gente quer viver, nós temos as nossas paixões. E aí, de repente, chega Jesus Cristo com a sua palavra e lança luz na nossa vida. E se tem uma coisa que a luz de Deus vai fazer em mim e em você, é nos reprovar, porque nós vamos ser confrontados. Toda vez que a gente se aproxima da luz, a gente é confrontado no nosso jeito de ser, no nosso estilo de vida, nas nossas paixões. E ali, nós, às vezes, não queremos a confrontação. Na luz, uma vez confrontados, muitas vezes nós recuamos, porque nós não queremos ser reprovados. Nós queremos tapinha nas costas, mas nós não queremos uma reprovação. Nós não queremos Deus dizendo assim, você está errado. Esse negócio na sua vida é ruim. Principalmente quando esse negócio ruim é algo que a gente gosta, que é da nossa estimação. Nós não queremos que Deus nos mostre coisas na nossa vida e que a gente tenha que mudar. A gente às vezes quer viver do mesmo jeito sempre, porque as nossas obras muitas vezes são más, e a gente gosta das obras más, das coisas más que a gente faz. Muitas vezes as coisas más que Deus nos mostra, a gente gosta, na verdade, de chamar de boas, porque elas são prazerosas para nós, porque elas são confortáveis. Né? E por conta disso, a gente precisa entender que vir à luz é doloroso, muito doloroso. Por quê? Porque a gente vai ter que passar pela reprovação, a gente vai ter que passar pela confrontação. Todos os que querem se aproximar de Deus vão ser confrontados pela justiça de Deus, pela santidade de Deus, pela verdade que vem de Deus. Nós vamos ser confrontados. A gente abre a nossa Bíblia, a gente medita nas Escrituras Sagradas, busca a vontade de Deus, e tudo o que eu posso dizer é que a gente vai ser duramente confrontado nas coisas que a gente faz. Na verdade, quando a gente se aproxima de Deus e busca a Deus através da sua palavra, o que eu posso te dizer é que mais do que você ler a Bíblia, é a Bíblia que vai ler você, vai passar aquele scanner, né? E você vai ser confrontado naquilo que você acha graça, naquilo que você gosta, nas suas paixões, nos seus desejos. E muitas vezes aquilo que você achava bom, Deus vai dizer que aquilo é ruim e que você precisa deixar de fazer determinadas coisas, deixar de viver de determinadas formas. Por isso, o fruto, um dos primeiros frutos da luz na nossa vida é aquilo que a gente chama de arrependimento. Exatamente, arrependimento é um dos primeiros frutos da luz. A luz de Deus nos confronta, nos reprova, e então nós rejeitamos também tudo aquilo que Deus reprova em nós. Essa renúncia, essa reprovação de nós mesmos, ela é dolorosa, porque, como eu já falei agora há pouco, nós queremos tapinha nas costas, nós queremos que as pessoas digam assim, muito bem, é isso aí, você está certo. Nós queremos a aprovação das pessoas, nós queremos a aprovação de Deus, e muitas vezes a gente abandona a mensagem que Deus nos traz a partir da sua Bíblia para correr atrás de qualquer discurso, mesmo que ele seja enganoso, para que o nosso ego seja massageado, para que você receba uma aprovação, nem que seja de uma forma falsa. Só que uma mentira que te aprova, ela continua sendo uma mentira.
E quando nós buscamos a verdade e a verdade nos reprova, o fruto da luz na nossa vida é o arrependimento. A gente precisa se arrepender do mal que a gente faz. A gente precisa se arrepender do pecado que está ali na nossa vida. A gente precisa se arrepender de tudo aquilo que Deus nos confronta. Dolorido? Muito dolorido, mas necessário. Nem tudo o que é necessário é prazeroso. Às vezes tem um processo de dor aí. Além disso, o Senhor Jesus ele fala assim: quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Uma vez que nós nos arrependemos, Deus vai nos transformando, nos santificando. E aquilo que a gente fazia que era vergonhoso, agora a gente passa a fazer e é honrado. Por quê? Porque mudamos o jeito como a gente se comporta, mudamos o jeito como a gente age e reage. Olha só o que é que o texto nos diz assim: quem pratica a verdade se aproxima da luz. Como você sabe que uma pessoa está próxima da luz, ou seja, próxima de Deus? Porque ele pratica a verdade. Onde está a verdade? A verdade está revelada na palavra de Deus, na Bíblia. Se você vive aquilo que a Bíblia Sagrada nos mostra, se a mensagem da palavra de Deus pode ser demonstrada na sua prática diária, na sua vivência diária, na sua rotina, no jeito como você se comporta, no jeito como você age, no jeito como você reage, então a gente consegue perceber que você é uma pessoa que se aproximou da luz. Mas, se você diz que está na luz, mas você não pratica a palavra de Deus, não permanece na palavra de Deus, todo o jeito de você se comportar vai de encontro com os princípios da palavra de Deus, você pode estar enganando e se enganando com relação a estar na luz. Você não está na luz, você está na escuridão das trevas do pecado. Praticar a verdade é algo que mostra se você está ou se você não está na luz. E praticar a verdade sempre requer que você se arrependa do seu pecado. Vamos pensar no Zé, no Zezinho, personagem fictício, que gostava sempre de levar vantagem em tudo, recebia troco a mais e não devolvia. Um dia ele é confrontado na palavra de Deus porque ele tem que viver de maneira justa, de maneira honesta, e ele não quer devolver os trocos. Ele entende que um troco que veio a mais é dele. Azar do caixa que deu troco a mais, não é dele. Mas ele, uma vez confrontado com a palavra e contrariado, porque não gostaria de devolver os trocos que vinham a mais, ele se arrepende desse negócio, ele renuncia todos os trocos que vêm a mais, a ponto de ele, na próxima vez, chegar e falar assim: veio a mais. Essa pessoa, ela recebeu uma transformação. Ela foi confrontada pelo seu comportamento, por conta da luz. Ela se arrependeu, apesar de ela achar que teria mais vantagem em ficar com o troco, ela se arrependeu e ela não fica mais com os trocos a mais. Os frutos da luz envolvem transformação e renovação de vida. Por isso, as nossas obras passam a ser manifestas como algo honrado, um comportamento honrado, um comportamento exemplar. E por que a gente faz isso? Porque a gente ficou muito bom e agora está tudo certo? Não. Olha só o final
do versículo diz assim: porque são feitas em Deus. São feitas em Deus. Isso quer dizer que viver a verdade da palavra de Deus não depende da sua boa vontade ou da minha boa vontade. Depende de estar debaixo do poder de Deus. Fazer as coisas em Deus indica que eu preciso de Deus para fazer a vontade dele. Eu preciso de Deus para praticar a verdade. Então, por exemplo, eu preciso ser honesto, né? Pegando o exemplo do fulano. Eu preciso ser honesto. Como vou ser honesto de maneira perfeita, plena? Só sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Só pela nossa capacidade a gente não consegue viver a verdade da palavra de Deus. A gente precisa que Deus entre com poder, nos fortalecendo e nos capacitando por Ele, não por nós. Então, quando a gente fala de viver a verdade, andar na luz está ligado sempre com depender de Deus. Andar na luz sempre está ligado com viver no poder de Deus, no poder que nos capacita. Não pelas nossas próprias forças, nem pelas nossas próprias capacidades, mas pelo poder de Deus. Quando vivemos nessa dependência, então sim, também vamos nos aproximando da luz dia após dia. Então, o fruto da luz, o fruto de estar na luz, é sempre o arrependimento, a prática da verdade e a dependência de Deus. Vou repetir que eu não separei nos slides, mas vou repetir para você. O fruto de estar na luz é se arrepender do seu mau caminho, viver a prática da verdade e depender de Deus em todas as situações. E essa é a minha oração para você que está me assistindo, nos assistindo. A minha oração por você é para que você seja confrontado pela luz de Cristo a partir da palavra de Deus e se arrependa do seu mau caminho. Viva a prática da verdade na palavra de Deus e dependa de Deus todos os dias da sua vida. Coloque a sua vida diante de Deus. Eu vou orar por você nesse instante. Coloque a sua vida diante de Deus e veja como está a sua vida hoje. A luz de Deus está te confrontando. O que é que precisa mudar? No que é que você precisa se arrepender? Vou orar por você. Pai querido, nós colocamos diante do Senhor essa pessoa que está assistindo o vídeo. Eu quero te pedir, no nome de Jesus, que o Senhor abençoe esse amigo, essa amiga, Senhor Deus, e confronta, mostra, Senhor, projeta a tua luz na vida deles, delas, para que a gente possa, Senhor Deus, ser confrontados, reprovados por Ti, mas sempre, sempre podendo se arrepender, escolhendo se arrepender do mal que a gente faz, daquilo que não Te agrada, Senhor Deus. Ajuda-nos a viver a prática da verdade e ajuda-nos, Senhor, a depender de Ti, no poder do Teu Espírito Santo. É no nome de Jesus que nós oramos, Pai. Amém. Meus queridos, a semana está começando. Que Deus abençoe você, guie seus passos numa vida de adoração ao Senhor ao longo de toda a semana, de toda a sua rotina. Vá para ser bênção àqueles que te cercam, sempre prontos para se arrepender do mal que está em você, sempre pronto a praticar a verdade e sempre vivendo e caminhando na dependência do Senhor Deus. Deus abençoe a sua vida. Boa semana.